graça do nosso amado Senhor Jesus nos abençoe mais uma vez. O apóstolo São Paulo, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele nos convida a nós imitá-lo. Olha, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Agora, meus amados irmãos, somos influenciados e influenciamos, todos nós. Nós sempre estamos olhando para alguém para que possamos buscar naquela pessoa algo para as nossas vidas. Agora nós inconscientemente estamos influenciando e inconscientemente somos influenciados ou conscientemente. Agora, aqui onde nós lemos, o apóstolo São Paulo está nos convidando a nós imitá-lo, como ele imitava Cristo. Agora, essa imitação, irmãos, não é como ele penteava o cabelo, não é como ele vestia, não é o que ele gostava de comer, não é essa imitação carnal. Quando um faz uma coisa, o outro vai fazer também. Não é isso não. Essa imitação que o apóstolo São Paulo nos fala é o modo de viver, é a fé, é a doutrina, é aquela fé, aquela revelação que ele tinha no Senhor Jesus Cristo, é aquela vida que ele sofria por amor a Cristo. Não é ser barbudo, não é pentear o cabelo igualzinho, não é fazer uma coisa que ele fazia, não é andar como ele andava, não é segurar a Bíblia como ele segurava. Não, isso são espíritos, são imitações carnais. Isto aqui não, é a vida do mesmo Espírito Santo, o mesmo Deus estando em nós, que estava no apóstolo São Paulo. Nós vamos viver como Cristo viveu. Então, nós devemos então, irmãos, olhar estas coisas, que é no amor, é no viver, é na fidelidade, é na sã doutrina, é na palavra, é no poder, é na oração, é na leitura, é no sofrimento, é nas aflições de Cristo, é na fidelidade. Isso que nós devemos imitar. E nós sabemos que Deus é a palavra. São João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora, irmãos, se tem algo que nós devemos sermos influenciados, se tem um exemplo verdadeiro, o verdadeiro exemplo é Jesus Cristo. O que ele disse lá em São João 13:15? Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esta Bíblia Sagrada é a maior fonte de inspiração para nós vivermos. Nós podemos olhar na vida de Paulo, nós podemos, os jovens, podem olhar na vida de Daniel. Que exemplo foi Daniel? Daniel viveu 68 anos na Babilônia sem se corromper. É um exemplo a ser seguido, de não se contaminar com as iguarias do rei, não se contaminar com as coisas do mundo, não se contaminar com os vícios, não se contaminar com as bebidas, com as coisas, com as modas. Olha um exemplo, Ruth, Noemi: onde tu fores eu irei, teu Deus é meu Deus. Quantos lindos exemplos temos na Bíblia
para sermos influenciados por eles. Moisés, ele seria o próximo faraó, mas ele escolheu. Olha, que ele escolheu. Foi colocado diante dele e ele escolheu. Hoje é colocado diante de mim, diante de você, jovem, pai, mãe, as mesmas coisas, mas Moisés, pela fé, ele escolheu ser chamado, ele escolheu antes de ser chamado filho da filha de Faraó, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus, por um período de tempo ter o gozo do pecado. Olha que lindo exemplo para ser seguido. Em tomar escolha correta, em tomar decisões corretas e não olhar para o que é efêmero. Então as verdadeiras influências, as verdadeiras pessoas que nos influenciam, são aquelas que nos levam a caminhar pela fé, são aquelas pessoas que nos levam a ser como Cristo. E o apóstolo São Paulo, se nós lermos as suas cartas, as suas epístolas, ele sempre nos conduz a sermos como a Jesus Cristo. Então, meus amados jovens, você deve ser influenciado por pessoas que te levam a amar a Jesus Cristo. Pessoas que te levam a olhar nesta Bíblia como padrão de vida, como exemplo de vida, olhar nos heróis da fé. Olha, Hebreus 11 está repleto de exemplos, lindos exemplos para nós. Exemplo de fidelidade, exemplo de firmeza, exemplo de perseverança, exemplo de superar nas aflições. Mas eu estou precisando de ser motivado. A Bíblia é a maior fonte de motivação para nós. Somente Hebreus 11, como eles escaparam do fio da espada, da fraqueza eles tiraram força, puseram em fugir do exército dos estranhos, andaram pelas covas, pelos desertos. Onde aquele povo tirou força? Eles tirou força da fonte que estava dentro deles, Cristo dentro deles. A Bíblia é a maior fonte de inspiração, de perseverança, de vencer, de continuar. Como o apóstolo São Paulo disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Olha Provérbios, Salmos, olha o livro de Jó, olha as cartas. Você tem uma fonte inesgotável de inspiração, de força, de vigor e que faça você superar todos os momentos difíceis que você está passando. Essa Bíblia Sagrada é a maior fonte de inspiração que nós temos. Nós não precisamos de buscar influências, buscar fonte para nos inspirar fora da palavra de Deus. Você não precisa de atrizes, atores, cantores mundanos. Você não precisa destas pessoas para te influenciar. A Bíblia, os heróis da fé, são a maior fonte de inspiração para nós, como nós mantermos de pé, com a cabeça levantada, em meio às aflições, e continuarmos olhando para cima, de onde virá a nossa redenção. Que Deus te abençoe, te animando, te ajudando, nesta grande fonte da vida eterna, que é a palavra de Deus. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.